Queridos, queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Isaías. Profeta Isaías. Que bom podermos nessa noite cantar sobre o amor de um Deus que é capaz de quebrar as muralhas, né, de sarar as feridas, de transformar vidas, de nos resgatar. E movido por este amor, esse ousado amor, que esse amor do Senhor ele seja louvado e ele seja proclamado nessa noite, neste lugar, também através da palavra do Senhor. Livro de Isaías, no capítulo 57. Tenho pensado sobre a obra de Deus na vida do homem, a obra de Deus na vida do povo, aquilo que Deus tem feito. Temos ouvido daquilo que Deus é capaz de fazer, temos cantado daquilo que Deus pode fazer. E as histórias e a Bíblia nos relata aquilo que Deus fez e daquilo que Ele prometeu fazer. E não deixamos de viver, sequer um dia, algo que esteja fora dos projetos de Deus para o homem. Existe um projeto, existe um objetivo de Deus em relação ao homem, em relação a nós, em relação ao seu povo. As Escrituras sempre nos falam sobre esse propósito de Deus para um povo a qual Ele separou, para louvar e bendizer o teu nome, um povo a quem Ele escolheu para ser chamado o seu povo. Nós hoje fazemos parte desse povo a quem Deus escolheu. Amém, querido? Temos a certeza de que fazemos parte desse povo a quem Deus os separou e a quem Deus um dia irá vir buscar para estar com Ele. Porque não existe um outro projeto, não existe um outro objetivo que não aquele que já está escrito nas Escrituras, aquilo que já foi revelado através dos profetas, de que nós um dia estaremos com Ele, aperfeiçoados, transformados, as muralhas estarão quebradas, destruídas, como acabamos de cantar, porque através desse amor, essa obra tem sido realizada na minha e na tua vida. O profeta Isaías, proclamando a mensagem de Deus ao povo de Israel, no capítulo 57, versículo 18. Ele diz: eu tenho visto os seus caminhos, e eu o sararei. Também o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão de longe e paz para os que estão de perto, diz o Senhor. E eu o sararei. Eu o sararei. Uma mensagem de um Deus que cura, de um Deus que sara, de um Deus que consola, de um Deus que guia. Eu gosto muito do profeta Isaías, é um dos profetas que mais fala sobre uma salvação messiânica, sobre a promessa de um Deus que enviaria o seu Filho para nos livrar, não temporariamente dos males e do pecado, mas definitivamente nos livraria do mal e do pecado, com a vinda e a morte do seu Filho Jesus. Aqui o profeta, mais uma vez, proclama a palavra de consolo para o povo, uma palavra de promessa, onde Deus promete aqui sarar o seu povo, onde Deus promete não só aqueles que estão perto, ou seja, não só aqueles daquele período, não só aqueles que faziam parte daquele momento, mas também os que não faziam. É uma promessa que se estende, é uma palavra do Senhor. E aí eu gosto de palavras do Senhor, principalmente quando Ele diz que vai nos sarar, que vai nos curar, que vai nos consolar. Porque afinal de tudo nós gostamos de consolo.
Nós gostamos de um Deus que nos sara das nossas feridas. Ninguém gosta de ficar enfermo. E palavras como essa caem como luva nos nossos corações. Um Deus que sara, um Deus que nos consola, no meio de um mundo perdido, onde um mundo que louva ao Deus desse século. E aí nós vemos um Deus que olha para nós e diz, olha, eu sou o Deus que te sara e sou o Deus que te guia no meio desse mundo perdido, no meio da tribulação, no meio da doença, eu sou o refúgio. Palavras que nos traz um renovo. Mas sabe, querido, eu olho para esse versículo e eu consigo enxergar aqui, querido, que apesar da gravidade, da enfermidade, a qual o Senhor está prometendo sarar o seu povo, e a enfermidade aqui é uma rebeldia, é uma obstinação do povo a desobedecer a Deus. Deus aqui faz uma promessa de que vai sarar um povo que vive uma doença, e essa é uma doença que atinge, infelizmente, todo homem e toda mulher, que é a doença da rebeldia e da obstinação em não obedecer a Deus. Essa é a cura. Esse é o sarar que o Senhor está prometendo aqui. Porque é de um povo obstinado a desobedecer, e é de um povo rebelde, que Isaías está trazendo essa mensagem, é para esse povo. É um povo rebelde, é um povo obstinado a pecar, é um povo que vive iniquidade, é um povo que sai facilmente dos caminhos do Senhor, é um povo de coração dúbio, é um povo que ora louva, é um povo que ora está na casa do Senhor, e é um povo que ora está fazendo os seus ídolos, e é um povo que está adorando os seus ídolos. É um povo que busca fazer a vontade de Deus, mas que rapidamente é um povo que procura fazer a sua própria vontade. É um povo de coração dúbio, é um povo de ânimo dobre. É um povo que facilmente se perde na direção. É este povo que Deus está trazendo uma palavra de que irá sarar esse povo. Ó vocês iníquos, ó vocês pecadores, ó vocês que insistem em me desobedecer. Ó vocês que são rebeldes. Eu sararei vocês. Eu sararei vocês. Eu consolarei vocês. E eu voltarei a guiar vocês. É uma palavra que intriga nossos corações. Porque se nós lemos o versículo 15, e você pode manter a Bíblia aberta, neste capítulo, nós vamos ler alguns versículos. No mesmo capítulo 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto e o excelso que habita da eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito. Com quem ele habita? Com o contrito, com o abatido de espírito. E ele habita com ele para quê? Para vivificar o espírito dos humildes. E para vivificar o coração dos contritos. Um Deus que é santo, um Deus que é excelso, um Deus que habita no lugar santo. E é também esse Deus que habita no lugar santo, que habita também com os contritos e abatidos. Esse Deus habita com o contrito, com o humilde, com o abatido de coração. E é muito bom saber disso. Mas pensa comigo, se a humildade, se um coração contrito, se um coração abatido, são requisitos e pré-requisitos aprazíveis a atrair a presença de Deus para o povo. Porque ele habita no meio de pessoas com coração contrito, com coração humilde. E esses são pré-requisitos para que a presença do Senhor seja real. Se é no meio de um povo de coração contrito e abatido que o Senhor habita, nós precisamos levar em consideração aqui, querido, que este povo a quem o Senhor está prometendo cura, não é um povo de coração contrito e nem abatido. Pelo contrário, muito pelo contrário. No versículo 17, o Senhor diz: por causa da iniquidade, da sua avareza, eu me indignei. É para esse mesmo povo, a qual o Senhor promete
sarar. O Senhor está dizendo, por causa da sua iniquidade e da sua avareza, eu me indignei e o feri. Eu me escondi, indignei-me. Mas você se rebelou e seguiu o seu próprio caminho. O caminho do seu coração. É desse povo. É com esse povo. E é para esse povo a mensagem do profeta Isaías. Um povo cheio de iniquidade. Um povo avarento. Um povo a qual o Senhor diz, eu o feri. Eu escondi o meu rosto de ti. Eu me indignei contigo. Porque você resolveu seguir o seu próprio coração. É a esse Deus. É esse Deus que faz a promessa no versículo 18. De que irá sarar, de que irá consolar. E de que irá voltar a guiar esse povo. Ora, feitas essas informações, feitas essas observações, querido. A pergunta que fica para nós é como é que o Senhor vai sarar esse povo? É como existirá a cura para esse povo obstinado a pecar, obstinado a viver a sua própria vontade, um povo obstinado a seguir o seu próprio caminho, seu próprio entendimento, um povo que gosta de habitar na iniquidade e no meio de um povo iníquo. Se existe o sarar de Deus, como é que esse sarar vai acontecer, querido? É a pergunta que a gente faz quando olha para esse texto. Porque a situação moral desse povo é uma situação perdida e triste. É uma situação que não condiz com um Deus que é santo, que é excelso, que habita no santo lugar. O Senhor não habita no meio desse povo, querido. Mas o texto, no versículo que nós lemos, 18, aponta para a promessa de consolação e de cura. Irmãos, a palavra de Deus deixa claro, no versículo 15, como nós lemos, que somente os contritos e humildes desfrutam da comunhão de Deus. Você pode dizer assim, para quem está perto de você, somente contritos e humildes desfrutam da comunhão com Deus. Querido, Deus só habita no meio de pessoas assim. Deus habita com contrito, Deus habita com humilde. Deus não anda com arrogantes, Deus não anda com pecadores, Deus não anda com pessoas que seguem as suas próprias instruções, seus próprios caminhos. E esse povo está doente. E a doença desse povo é justamente a rebeldia, o orgulho. No versículo 17 nós vemos isso. Queridos, eu só consigo enxergar uma forma de Deus sarar esse povo aqui. Se existe uma promessa de sarar esse povo, se existe uma promessa de Deus curar esse povo rebelde e orgulhoso e pecador, essa cura vai passar por um caminho que nenhum de nós gostaria, que é o caminho da humilhação, querido. Esse povo e essa cura vai passar pela ferida aberta que Deus vai fazer. Deus vai ferir esse povo. Porque se Deus habita no meio de contritos e de humildes, e nós não estamos falando de um povo contrito e humilde, e o Senhor está dizendo que esse povo será sarado, que esse povo será curado, que esse povo será guiado novamente por Ele. Eu só consigo ver um Deus trazendo cura através da humilhação. Deus cura o homem através da humilhação. Amém, querido? Você pode dizer amém? Não é um caminho que nós gostamos. Não é um caminho que a gente optaria por ele. Mas a grande verdade é que Deus, Ele trata do homem. Esse Deus que escala montanhas, é o Deus que quebra muralhas. E essas muralhas, muitas vezes, quando são quebradas, elas nos causam dor, querido. Porque são muralhas que estão dentro do nosso coração. São muralhas que nós erguemos com os nossos pecados, com a nossa forma de iniquidade, com a nossa obstinação em não fazer a vontade de Deus. Deus derruba muralhas, querido.
E quando essas muralhas caem, a gente não sorri não, a gente chora. A gente chora. Mas uma coisa é certa, se Deus diz que vai nos sarar, a promessa dele será cumprida. Se Deus está dizendo aqui nesse versículo 18 que irá sarar esse povo, e ele vai precisar quebrar esse povo, para sarar esse povo, ele vai fazer isso. Eu queria que você lesse alguns textos comigo que ajudam a gente a entender melhor isso. Vamos ler alguns textos. Eu queria que você abrisse em Jó. Em Jó 5, um homem que servia a Deus, um homem fiel a Deus, um homem que andou com Deus, um homem que foi provado por Deus, um homem que foi ferido, um homem que foi humilhado, um homem que perdeu tudo que tinha, um homem que só não foi tocado na sua alma, mas foi tocado em todas as áreas da sua vida. Um homem que experimentou passar naquela máquina de moer cana. Porque se tem um homem que passou por aquela máquina, foi Jó. Esse homem, no capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: pois é Deus quem abre a ferida, mas é Ele mesmo que a trata. Mas Ele fere, mas é com suas próprias mãos que Ele cura. É isso que Jó está dizendo aqui. Pois é Deus quem faz a ferida, e Ele mesmo a cura. Ele fere, mas com suas próprias mãos Ele restaura. Salmo 147. E hoje nós vamos ser ágeis aí na palavra, no manuseio. No Salmo capítulo 147, versículo 3. O salmista diz assim: só Deus pode curar quem? Os de coração quebrantado. E só Deus pode cuidar das suas feridas. Quem é que pode cuidar do homem de coração quebrantado? Deus. Quem é que pode sarar as feridas deste homem? Deus. O salmista teve esse entendimento. Ainda em Salmos, capítulo 34. Salmo 34, versículo 18. O salmista diz: o Senhor está perto daqueles que têm o coração o quê? Quebrantado. E é esse Deus que salva os de espírito abatido. É Deus. É Deus que está perto daqueles que têm o coração quebrantado. E é Ele que salva os de espírito abatido. Salmo 51. Salmo 51, versículo 17. Versículo conhecido por todos nós. Quando o salmista diz: os sacrifícios que agradam a Deus são o quê? Um espírito quebrantado. E o que mais? Um coração quebrantado e contrito. Deus jamais desprezará. Mas eu não quero ficar só com o Velho Testamento, não. Eu quero ler um texto, e agora o último, em Mateus. Palavra de Cristo. Palavra de Cristo no capítulo 5. Versículo 3 ao versículo 5. O Senhor Jesus, trazendo a sua mensagem ao seu povo, Ele diz: bem-aventurado são os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão o quê? Quem é que vai receber a terra, irmão? Quem é que vai receber os céus? Os humildes. Você consegue perceber uma crescente nesses versículos? Deus fala que é bem-aventurado os pobres. Pobres de quê? De espírito. Depois ele diz que esses são os que choram. Mas não se preocupe em chorar, porque será consolado.
E não se preocupe em chorar e ser consolado, porque vocês receberão herança. E Deus está falando em Isaías de um povo de coração duro, obstinado a desobedecer. E a promessa de Deus é: eu vou sarar vocês. Eu vou voltar a guiar vocês. E não existe um outro caminho para que esse povo fosse curado, senão o caminho da humilhação, queridos. Senão o caminho do choro. Senão o caminho onde Deus quebraria o orgulho daquele povo. Esmagaria de uma vez só o orgulho daquela gente, para que eles pudessem reconhecer quem é Deus. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas, muitas vezes, acham que servem a Deus, acham que agradam a Deus, acham que têm vivido uma vida que tem agradado a Deus. Pessoas que fazem parte de comunidades cristãs, pessoas que vão à igreja, pessoas que entregam dízimo, pessoas que fazem parte, inclusive, de ministérios na igreja. Mas não são nada diferente daquele povo a qual Isaías estava trazendo uma mensagem. Porque aquele povo também era um povo religioso. Era um povo que estava na igreja. Era um povo que estava envolvido nas atividades religiosas. Era um povo que fazia parte da comunidade do povo de Israel, um povo escolhido. É um povo que batia muitas vezes no peito dizendo: nós somos o povo de Deus. Mas ainda assim, um povo de coração duro. E sempre foi assim na história, queridos. E a gente lê a história do povo de Israel. As gerações passavam, o tempo passava, os profetas morriam, nasciam outros profetas. A mensagem era a mesma, querido. Porque o procedimento do povo era sempre o mesmo. A obstinação em seguir os seus próprios caminhos sempre foi um problema na vida do coração do povo chamado povo de Deus. O profeta Isaías está profetizando aqui o mesmo que o profeta Jeremias, o mesmo que o profeta Ezequiel, o mesmo que o profeta Oséias profetizou no seu tempo, querido. A palavra é uma palavra de chegada de um tempo, onde o povo doente, desobediente de coração duro, seria transformado por Deus e seria sarado por Deus. O que Isaías chama aqui de sarar, no versículo 18, como nós lemos, o profeta Jeremias chamou de fazer uma nova aliança. Jeremias, no capítulo 31, se você quiser abrir, abra comigo. Jeremias, capítulo 31. Vejamos se não é a mesma promessa, vejamos se não é a mesma palavra que Deus está trazendo para o seu povo, em situações diferentes, em épocas diferentes, mas cuja doença era a mesma. O profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 33, na parte B, ele diz assim: na mente desse povo eu imprimirei as minhas leis, e também no coração desse povo eu escreverei. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. É a mesma promessa, querida. É a mesma mensagem que Isaías está trazendo no capítulo 57 ao povo. Onde Isaías chama de o sarar, onde Deus vai sarar aquele povo. Jeremias está dizendo: olha, Deus vai dar a esse povo um novo coração. Deus vai fazer uma nova aliança com esse povo. Ezequiel, no capítulo 36, capítulo 36, versículo 26 e 28, de Ezequiel. A palavra do Senhor é: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de quê? De pedra. E vos darei um coração de quê? De carne.
e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E ele termina o versículo dizendo: e habitarei na terra que eu dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso... É a mesma palavra, querido. É a mesma palavra. O problema do povo e a enfermidade do povo aqui, no texto tanto de Jeremias como de Ezequiel, é a mesma. É rebeldia e obstinação em desobedecer a Deus. Mas o Senhor está sempre dizendo ao povo: eu sou aquele que mudo a situação. Porque sou eu que arranco um coração de pedra e coloco um coração de carne. Sou eu que imprimo as minhas leis no seu coração. Sou eu que vou fazer vocês andar nos meus estatutos. E uma coisa é certa, querido: se o Senhor está dizendo que vai fazer, Ele faz. E aí a frase que fica é aquela assim: doa a quem doer. Doa a quem doer. Porque se Deus está dizendo que vai tratar um povo rebelde e um povo de coração dobre, Ele vai fazer isso. Foi isso que Ele fez durante toda a história. Ele quebrava o povo e Ele sarava o povo. Ele feria o povo. Ele humilhava o povo para que eles pudessem voltar para Ele. Para que eles pudessem voltar de novo a obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos. E se Ele diz que fez e que faria, Ele fez, querido, e Ele fará. E o último profeta, o profeta Oséias, traz uma palavra que a gente conhece muito, essa palavra, no capítulo 6 de Oséias. Capítulo 6 de Oséias, o profeta ele chama o povo e ele diz assim: venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. O que o Senhor fez, querido? Nos despedaçou, nos feriu, nos humilhou, nos fez enxergar quem somos. Ele nos feriu, mas também trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos aonde? Na sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, porque tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que farei de ti, Efraim, que farei de ti, Judá? Que farei de ti, Nova Vida? Que farei de ti, povo de Israel? Que farei de ti, evangélicos, cristãos de 2018? O que farei de vocês? O vosso amor é como uma nuvem da manhã. É como um orvalho que logo se dissipa. É por isso que eu castiguei vocês. Castiguei pelos profetas e matei pelas palavras da minha boca. É por isso. Porque o amor de vocês é um amor muito ralo. O amor de vocês por mim é como o orvalho da manhã. Se você acordar cedo, você que acorda cedo, principalmente nesse tempo de inverno, a gente teve uns dias lá no retiro de jovem, a gente acordava cedo, a gente via aquele orvalho fininho na grama. Você olhava para o carro, aquele orvalho, aquela coisinha branca. Que só nasceu o sol, querido. Só do sol pintar os primeiros raios ali, ela some, ela desaparece. O profeta está dizendo: o amor de vocês por Deus é como esse orvalho. Passa rápido. Passa rápido. A admiração de vocês por meus estatutos passa rápido. O desejo de me obedecer, o desejo de fazer a minha vontade, passa rápido no seu coração. E é por isso que eu feri vocês pelos profetas. E é por isso que eu os matei. E esse matar aqui não é um matar literal. É o Senhor destruir a gente por dentro com a palavra dele, com a verdade. Porque a verdade do Senhor, querido, ela nos liberta. É por isso que o Senhor está dizendo: eu vos libertei com a minha palavra. Eu arranquei do coração de vocês. Eu matei o velho homem dentro de vocês. Com a minha palavra.
O meu juízo resplandece como relâmpago, porque eu quero o amor mais que os sacrifícios e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Mas eles violaram vergonhosamente a aliança e traíram-me. Galade é uma cidade de malfeitores, cheia de traços de sangue. Os bandidos são a força dela. Existe uma quadrilha de sacerdotes. Era esse o contexto de Oséias. Nós estamos falando de Nicos? Não. Nós estamos falando do povo de Deus, o povo escolhido. Esse perfil, bandidos, quadrilha de sacerdotes, bandidos, fichas sujas. Os sacerdotes me traíram, abandonaram meus estatutos. Vocês habitam numa cidade onde fede sangue. Sangue de assassinos. Ele diz, assassinam no caminho de Siquém, porque seu proceder é criminoso. E ele diz, eu vi horrores na casa de Israel. Ali cresce a prostituição de Efraim. Ali se mancha Israel. Onde é que ele viu os horrores, irmãos? Na casa de Israel. No meio do povo de Deus. No meio daqueles que clamam o nome do Senhor. Eu vi horrores. Eu acho interessante essa palavra horrores, porque quando você vai pegar o sentido dela no original, diz que esses horrores é o mesmo que você vê algo que arrepia os cabelos, irmãos. O profeta está dizendo, olha, eu fiquei com o cabelo arrepiado. Com os horrores que eu vi no meio da casa de Deus. No meio do meu povo. Mas ele termina o versículo dizendo o seguinte, apesar de tudo, Judá há de ter uma boa colheita, quando eu restaurar o meu povo e quando eu curar Israel. Existe cura. O estado é fétido. Quadrilhas de assassinos, profetas. Mas o Senhor está dizendo, eu vou curar. Eu vou sarar. E nem que para isso eu tenha que esmagar vocês primeiro. Nem que para isso eu tenha que quebrar vocês. Despedaçar vocês. Esmiuçar vocês e refazê-los. Como um vaso de barro. A promessa do Senhor é essa. Fica claro que a cura de Isaías, no versículo 18, se trata de uma grande cirurgia que Deus faz no coração do homem. E eu vou te falar uma coisa. Quando nós chegamos no estado físico de uma doença, onde nós temos que ir para uma mesa de cirurgia, e nós já vivemos isso aqui muito, pelo menos nos cultos de orações, nós já chegamos a orar por muitas pessoas. E os pedidos eram, minha irmã vai fazer uma cirurgia amanhã, meu pai está na UTI, vai fazer uma cirurgia. Quando chegamos nesse estado, querido, é um estado onde a gente tem medo. É um estado, a gente diz, é um estado grave. É um estado que precisa de fazer só cirurgia mesmo para dar jeito. Tem que se fazer uma cirurgia. E seja qual for a enfermidade, quando o médico diz, tem que ser feita uma cirurgia, porque senão você vai morrer. E aliás, no meio da cirurgia você pode morrer. Quando chegamos nesse estado, fisicamente falando, é o pior estado que um ser humano pode chegar. Quando se trata de saúde. Mas espiritualmente, é nesse estado que muitos de nós nos encontramos. Onde o Senhor está dizendo aqui, é só fazendo uma cirurgia, meu filho. Você é só indo para a maca. Eu te abrindo, arrancando esse coração de pedra, colocando outro. O seu caso agora é só cirurgia. O seu caso agora é UTI. O seu caso espiritual agora é só eu que posso curar. É só as minhas mãos que podem te restaurar. Esse era o estado em que se encontrava sempre o povo de Deus. O povo escolhido por Deus. Transplante de coração. É o que Deus quer fazer em muitos de nós. Porque a gente insiste ainda em viver com esse coração doente.
E esse coração doente, querido, ele tem levado a gente para a ruína. É um coração que facilmente perde a direção. É um coração que facilmente abandona os caminhos do Senhor. É um coração que facilmente troca os prazeres de servir a Deus pelos prazeres do mundo. É um coração dobre, onde nós nos sentimos bem, estando aqui na casa do Senhor, erguendo as nossas mãos e cantando louvores, mas nos sentimos bem pular carnaval também. Sentimos bem também. Esse é o coração que muitos de nós insistimos em viver com ele. Só que, querido, Deus não habita com corações dobres. Deus não habita no meio de pessoas que não são humildes e contritas. Deus não habita no meio de pessoas que não têm um coração abatido. Deus não habita com pessoas que não têm um espírito quebrantado. E se para quebrantar nossos corações, se é para bater o nosso espírito, o Senhor tiver que nos humilhar, tenha certeza que Ele vai fazer isso, querido. Se Ele não já estiver fazendo. Se Ele já não estiver fazendo. Isaías fala sobre um Deus que nos sara. Jeremias fala sobre um Deus que imprime as suas leis no nosso coração. Ezequiel fala sobre um Deus que nos dá um coração de carne. Oséias fala de um Deus que nos faz renascer para uma nova vida. Na nossa caminhada, muita coisa contribui positivamente ou negativamente para a formação da nossa identidade, querido. Você é um cristão que está numa caminhada, a sua identidade está sendo formada. E muita coisa contribui na formação dessa identidade nossa. Essa identidade de cristão que a gente gosta de adotar. Mas uma coisa que a gente às vezes não entende é cristão. Cristão não é marca de roupa, não é um símbolo, uma etiqueta que a gente coloca, e aí agora as pessoas olham para a etiqueta e dizem, ele é cristão, ele tem uma etiqueta de cristão. Não existe uma etiqueta de cristão. Existe alguém que se revela cristão, na forma de viver. Alguém que se parece com Cristo. Alguém que as pessoas olham e dizem, olha, mas ele fala como ele. Ele anda como ele. Ele vive como ele. Não é porque eu ponho uma etiqueta e eu sou cristão. Cristão não é uma roupa que você veste. Cristão é a essência, é você se tornar. Nós estamos numa caminhada onde a nossa identidade cristã está sendo formada, querido. Onde cada dia que passa nós nos parecemos mais com Ele. Ou não. Porque nós estamos na caminhada. Ela não está definida, ela não chegou ao final ainda. Ou a cada dia que passa eu me pareço mais com Cristo, ou a cada dia que passa eu menos me pareço com Ele, querido. Ou você, como cristão, é reconhecido cada dia e cada vez mais pelas pessoas como cristão, ou você cada vez menos se identifica e as pessoas têm que perguntar. Aliás, as pessoas se escandalizam quando você diz que é. Você é cristão? Oxi. Nunca passou na minha cabeça. A nossa identidade está sendo definida, querido. É como procedemos, é com as pessoas que andamos, é a forma que falamos, são as músicas que escutamos, são os livros que lemos, são os programas que nos atraem. É o tipo de conversa que a gente está disposto a ter. É o que sai dos nossos lábios. São as nossas ações, enquanto homens, enquanto mulheres. É o seu proceder na empresa que você trabalha com o seu patrão. É o seu proceder como patrão. E são essas pequenas coisas que nós vamos imprimindo a nossa identidade. É onde as pessoas vão olhando para nós e vão nos achando ou não mais parecidas com Cristo. E durante a nossa caminhada, querido, com a nossa família, com nossos amigos, com nossos empregos, nos nossos hobbies, muita coisa é moldada em nós. Muita coisa boa faz parte da nossa formação, do nosso caráter, de quem nós temos nos tornado. Mas muita coisa ruim também, querido. Muita coisa ruim tem sido moldada em nós.
muita coisa ruim começa a fazer parte da nossa identidade. Muitas experiências negativas passam a ter uma influência muito relevante na nossa vida. Quem de nós aqui nesse auditório não é capaz de olhar para trás e lembrar de uma experiência ruim que teve, cujas causas, cujas consequências até hoje fazem você chorar? Um mau passo que você deu, uma má experiência que você teve, que você olha para trás e diz, olha, isso me faz chorar. Isso é ruim. Isso me traz lembranças horríveis. Isso me faz sofrer. Mas da mesma forma, quanto de nós é capaz de olhar para trás e lembrar de algo positivo, numa situação que vivemos, que nos impactou e que nos marcou e que definiu quem nós somos definitivamente? Tudo tem a ver com a forma que nós reagimos às situações a qual enfrentamos na nossa vida. Ou nós nos tornamos Cristo a cada uma dessas experiências e cada uma das situações que vivemos, ou não nos tornamos, querido. Ou quanto menos parecemos com Cristo. A identidade que nós estamos desenvolvendo, muitas vezes, não é a identidade verdadeira que Deus quer para nós. A identidade que muitos de nós, muitas vezes, levamos, não é a identidade que Deus quer que nós tenhamos. O caráter que nós desenvolvemos durante a nossa vida, muitas vezes não é o nosso caráter, querido. Não é o nosso caráter. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, ele diz assim, pois eu faço não o bem que eu quero. Eu faço o quê? O mal que eu não quero fazer. E eu continuo fazendo o mal que eu não quero fazer. Ora, se eu faço o que não quero, eu já não sou eu quem faz. Mas o pecado que habita aonde? Em mim. Assim, eu encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Paulo está relatando a sua dificuldade. Paulo está nesse versículo relatando a sua dificuldade. A qual a dificuldade? A de andar em santidade e integridade. Que, aliás, a dificuldade de Paulo aqui é a mesma dificuldade de nós. É a mesma nossa dificuldade aqui hoje. Temos uma séria dificuldade em andarmos em santidade e integridade. Por quê? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. Porque o mal que eu não quero eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, é porque existe o quê? Um mal que habita em mim. Mas se existe um mal que habita em mim, ele tem que ser arrancado, querido. Existe um mal dentro de você? Ele tem que ser arrancado. E se você crê nos propósitos de Deus para a tua vida, e você crê que Deus tem uma obra na tua vida a realizar, Ele não te quer com esse mal, querido. Ele vai arrancar esse mal de você. Vai doer? É como aquele menino que vai tomar vacina. É como uma criança pergunta para a enfermeira, né? Vai doer? E ela diz, não, nada, não é só uma picadinha. Mas a cirurgia do Senhor não é assim não, querido, ela dói. Ela dói e a Bíblia diz que muitos choram quando Deus opera essa cirurgia. Mas ele diz, não se preocupa não, porque os que choram serão consolados. Pode chorar, não tem nada não. Vai doer, você vai chorar. Mas eu vou arrancar isso de você, querido. Eu vou arrancar. Eu vou sarar esse povo. Eu vou curar esse povo. Vai doer, mas eu vou sarar. A Bíblia nos mostra alguns exemplos de homens que foram feridos por Deus. Homens que foram feridos literalmente por Deus. Mas eu queria falar só de dois. Dois homens que foram feridos por Deus. Para que pudessem desenvolver um coração quebrantado, para que pudessem desenvolver um espírito abatido. Jacó e Saulo. Dois homens
que o Senhor teve que ferir para que os propósitos dele fossem realizados na vida desses homens. 2 homens a quem Deus teve que tocar. 2 homens a quem Deus teve que ferir para que pudessem descobrir quem eles eram em Cristo, as suas verdadeiras identidades. Porque se existe uma coisa terrível na vida, é nós temos pessoas que não têm identidade. Pessoas que não sabem quem são. Pessoas que dependem dos outros dizerem quem ela é, porque ela não sabe quem ela é. Tem coisa pior, querido, que alguém que não se define. Alguém que não sabe quem é. Alguém que espera que as pessoas digam quem ela é. Ora, queridos, o Senhor nos chamou para termos uma identidade. O Senhor nos chamou para saber quem somos. O Senhor nos chamou para vivermos como alguém que Ele criou, que Ele colocou no mundo com um propósito, que é glorificar o nome dEle, que é exaltar o nome dEle, e para que vivamos segundo a sua vontade. Quem eu sou? Sou um cristão, filho de Deus, que tenho buscado andar segundo a vontade de Deus. Pior coisa, uma mulher e um homem que passam pela vida sem saber quem são, sem se definirem. Porque a maioria das pessoas que são assim, as suas ações, suas motivações, sempre são norteadas pelos outros. Elas não têm opinião, elas esperam as pessoas escolherem. Até, um exemplo é o voto. Vai votar em quem? Não sei, a maioria votar, eu voto. Quem é você, querido? Você não sabe, você não tem opinião. Você não tem opinião própria. Você não tem algo definido dentro de você. É aquela pessoa que você fala, você convida para ir no aniversário. Quem vai? Fulano. Se fulano for, eu vou. Quem é você, querido? Você não anda só? Você é incapaz de aceitar ou não um convite sozinho? Você é incapaz de responder? Você precisa de que outras pessoas respondam para que você possa tomar uma decisão? Você vai comprar uma balinha, você espera as pessoas dizerem qual sabor? Porque você mesmo não é capaz de escolher o sabor de uma balinha para comprar? Pessoas que vivem perdidas, esperando que os outros falem para onde ela deve ir. Esperando que as pessoas digam quem ela é. No Tiago, no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que a pessoa que tem um coração dividido, ela é uma pessoa que facilmente se torna infiel. Facilmente. Uma pessoa que não sabe o Deus que serve, uma pessoa que não sabe quem é, a pessoa que não sabe o propósito para o qual foi criado, ela facilmente se tornará uma pessoa infiel. Tiago capítulo 1, versículo 8. Uma pessoa que é inconstante. Uma pessoa que é indefinida. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Jesus condena aqueles que têm um coração dividido. Aqueles que não sabem. Aqueles que passaram pela vida sem saber a quem estavam servindo. Se a si mesmo ou se a Deus. Apocalipse capítulo 3. Deus condena aqueles que têm um coração dividido. Em Mateus 6, Jesus diz assim: você não pode servir 2 senhores. Ou você escolhe qual que você vai servir. Porque a 2 você não pode. 2 senhores você não pode servir. 2 vontades você não pode fazer. Você precisa escolher. Você precisa escolher a quem você quer ser. Você precisa escolher quem você quer servir. Jacó e Saulo eram homens assim. Viviam uma vida pervertida e longe dos propósitos de Deus. Quem era Jacó? Jacó era um homem que nasceu com um propósito. Numa linhagem de uma promessa. Filho de Isaac, o filho da promessa. Jacó era cumprimento de uma promessa que havia sido feita a Abraão. Mas ele sabia quem era não, querido. Ele se perdeu. Ele se perdeu no engano, ele se perdeu no caminho do seu coração. Ele se perdeu e esqueceu quem ele era. Jacó não só se esqueceu quem era, mas passou a viver um propósito diferente do propósito com o qual Deus o criou.
O propósito de Jacó passou a ser fugir do seu irmão. Qual era o propósito de vida de Jacó? Fugir de Esaú. Meu irmão quer me matar. Jacó passou a viver a vida para fugir do seu irmão. O propósito inicial de Jacó não era esse, querido. A identidade de Jacó não era para ser essa identidade perdida, que ele passou a adotar. Passou a viver vagante. Passou a ser enganado pelas pessoas. Passou a viver para si mesmo. Passou a viver em um propósito que não era o de Deus para a vida dele. Quem era Saulo, querido? Saulo era um judeu, estudado nas leis. Um homem que entendeu que nasceu para quê? Para defender a lei. Eu nasci para quê? Para defender a lei. E se precisar defender a lei, se precisar matar para defender a lei, é isso que eu vou fazer. Se precisar perseguir para defender a lei, é isso que eu vou fazer. E foi para isso que ele passou a viver a vida dele. Um jovem. Para ser um protetor da lei. Para ser um cumpridor da lei. Para ser um perseguidor de cristão. Um matador de cristão. Isso é propósito de vida, querido. A identidade de Paulo, de Saulo, passou a ser o perseguidor. Quem é Saulo? O perseguidor. Quem é Jacó? O enganador. Passou a perna no irmão, agora vive fugindo, com medo de morrer. Mas Deus tinha um propósito para esses homens. Um dia Jacó teve um encontro com Deus. E a Bíblia diz que ele lutou com Deus uma noite. Lutou com o anjo. E ele queria ser abençoado. E o Senhor diz, você quer ser abençoado. Você quer ser abençoado. E aí o Senhor foi lá e deu uma banda nele. Deu uma banda. Deu uma chave de perna em Jacó. Quebrou a coxa dele. E ele caído no chão. E deve doer não, hein? Será que doeu, irmãos? Quando o Senhor tocou na perna de Jacó? Será que doeu quando o Senhor tocou na coxa dele? E ele se prostrou. E o Senhor diz, você quer que eu te abençoe? E para mim te abençoar, você vai ter que deixar de ser quem é. Você vai ter que esquecer a vida que você teve até agora. Porque não foi para essa vida que eu te chamei. Você vai ter que esquecer. Você vai ter que mudar a sua forma de viver. E eu quebrei a tua perna para você andar diferente. Porque você não vai andar mais igual. Você não vai nem chamar mais Jacó. Você vai chamar Israel. Que é para as pessoas esquecerem quem você era. Jacó saiu manco daquela conversa. Por quê? Porque Deus não queria que ele andasse mais do mesmo jeito. Saulo, no primeiro encontro que ele teve com Cristo, caiu do cavalo. Ficou cego. Olha, um homem na posição de Paulo, ou de Saulo, reconhecido, um perseguidor, o cara que defende a lei, o cara agora é um cara que cai do cavalo cego, um cara que não pode dar um passo agora, que não sabe para onde está indo, um cara agora que alguém tem que pegar na mão e levar, um cara ao qual as pessoas respeitavam, agora tem que guiar, tem que ajudar, porque eles viram cego. Alguém que não sabe mais para onde vai. Alguém que teve que agora ouvir e ser guiado por uma voz, sem ver. Esses homens foram tocados por Deus, foram humilhados por Deus, foram feridos por Deus, para que se tornassem quem Deus queria que eles se fossem. Nessa noite não é diferente, querido. Deus é o mesmo Deus, que se tiver que te tocar, se tiver que te ferir, se tiver que te causar uma ferida, se tiver que tocar na tua perna, se tiver que fechar os teus olhos, se tornar cego, Ele vai fazer isso, querido. Para que você seja transformado, para que você seja guiado por Ele. Deus feriu a Jacó, Deus feriu a Saulo. Saulo era um nome judeu que ele recebeu dos seus pais. Paulo era um nome, como se diz, latino, que ele tinha.
Paulo, depois de ter se encontrado com Deus, foi alguém que rejeitou ser conhecido como Saulo. O cara perseguidor. O cara que matava crente. Ele falou, não, eu quero ser chamado de Paulo. Para que as pessoas esqueçam aquele Saulo. Porque agora eu sou um novo homem. Eu sou alguém agora que não persegue, mas que leva a mensagem de Cristo. Muitas vezes o nosso processo é só no processo da humilhação que o Senhor trabalha com nossos corações, querido. É só na humilhação que nós rompemos com as estruturas e os sistemas, e as ideologias, e as crenças que nos afastam do Senhor. Talvez você seja hoje alguém cheio de ideologia no seu coração, cheio de crença. Talvez você tenha as suas estruturas formadinhas dentro de você mesmo. Suas estruturas religiosas. Você se considera um cara bacaninha, porque você dá a cesta básica, porque você dá esmola no sinal. Você se considera um cara muito bacaninha, porque você dá dízimo. Você se considera um crentinho, porque você vem para a igreja no domingo, ou na quinta, na terça, porque você bate o ponto. Você se considera um cristãozinho. Mas talvez o Senhor nessa noite esteja dizendo para você, existe um mal dentro de você, precisa ser arrancado. Esse coração seu não presta mais, eu tenho que tirar ele. O povo de Israel insistia em se desviar dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor dizia, eu vou quebrar você, eu vou te despedaçar. Queridos, a minha palavra para você nessa noite é, não espere que o Senhor te quebre, querido. Volte para Ele. Escute a palavra de Oséias. Quando ele diz, venham, voltemos para o Senhor. Volte para o Senhor, não espere o Senhor te quebrar, querido. Não espere o Senhor te despedaçar. Não espere o Senhor te ferir. Não espere o Senhor te humilhar, ou humilhar o seu coração e quebrar o orgulho do teu coração. Humilhe-se diante do Senhor. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Pare de defender essa pose, essa postura que você tem. De que você é um cara legal. De que você vai herdar o reino dos céus por próprios méritos. Ninguém entra no céu por mérito, querido. Ninguém entra no céu porque é bonzinho. Porque não fala palavrão, porque não bebe, porque não dança. Porque não vai para a festa no final de semana. Ninguém entra no céu por causa disso. As pessoas entram no céu porque passam a ter um coração quebrantado e um espírito abatido, querido. É alguém que está sempre de joelho diante do Senhor. É aprender a andar de joelho. Davi foi esse cara que aprendeu a andar de joelho diante do Senhor. E por que nós insistimos em querer andar de pé? Por que a gente insiste nessa postura de nariz empinado? E o Senhor está dizendo, você vai esperar eu te quebrar? Você vai esperar eu te despedaçar? Você vai esperar eu te ferir? Para que você reconheça quem eu sou? Para que você faça a minha vontade? Nós não devemos nem nos envergonhar. E nem nos ignorar as feridas que foram abertas nas nossas vidas, querido. Porque são nessas feridas, são nessas experiências, e é durante a nossa caminhada, que a glória do Senhor se revela em nossas vidas, em nossa história. É nas feridas que a glória do Senhor se revela. É nas humilhações que a glória do Senhor se revela. O pastor tem pregado neste lugar, nesse púlpito. Nós não fomos chamados para ser colocado em pedestal não, querido. Eu não aceito a Cristo, eu não passo a seguir a Cristo para ser um bibelô na mão dele não, para as pessoas me tratarem com carinho. Não, a Bíblia diz, você vai me aceitar, você vai aceitar a minha proposta de andar no meu caminho, então você vai levar a tapa na cara. Você vai ser humilhado mesmo, você vai ser destratado mesmo, você vai ser acaixotado mesmo. As pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão querer a distância de você, porque o seu cheiro vai desagradar elas. Mas a gente quer ser político. A gente quer agradar dois senhores. E em nossas alianças que a gente faz, nessas direções que a gente toma, a gente sai dos propósitos divinos. Porque a quem a gente quer agradar é homem. A gente não quer agradar a Deus. E a gente começa a fazer as nossas próprias alianças. Não, eu posso servir a Deus, eu posso andar com essa galera aqui da escola. Porque é uma galera boa. Uma galera popular.
Eu posso servir a Deus, mas eu posso dar o meu jeitinho aqui na minha empresa. Eu posso servir a Deus, mas eu posso fazer os meus negócios, porque afinal eu sou brasileiro. O brasileiro sempre tem um jeitinho. Não, querido. Paulo diz, eu insisto em fazer o mal que eu não quero, porque existe um mal dentro de mim. E se existe esse mal tem que ser arrancado, querido. E se esse mal está no seu coração, a Bíblia diz que o Senhor, Ele arranca um coração e coloca outro. Dói, dói. Toda cirurgia dói. Toda cirurgia tem risco. Mas o Senhor está prometendo que se Ele te ferir, Ele vai te sarar. Se o Senhor está prometendo que se Ele é capaz de fazer, Ele vai fazer, querido. E a gente não tem que ter medo, a gente tem que confiar no Senhor. Se você quer ser aperfeiçoado no Senhor, se você quer voltar a ser a imagem e semelhança do Senhor, se você quer que as pessoas olhem para você e digam, eu vejo Cristo na tua vida. Muitas vezes você terá que passar por esse processo. Se isso não acontece ainda hoje na tua vida, é porque talvez você não tenha passado ainda nesse processo. Porque quanto menos de nós, mais do Senhor. Quando estava fazendo faculdade de teologia, estava estudando, estava empolgado, ia para as aulas, ficava empolgado, né? Estudando a Bíblia e abrindo os olhos para algumas coisas que a gente não conseguia enxergar. E o desejo era pregar. Rapaz, eu tô pronto para pregar aqui, bicho, né? Estudando aqui direto, tal, tomara que alguém me convide. Aí me convidaram, ó. Pastor, pregar na minha igreja? Agora vai, mano, né? Tá tudo pronto. Preparei a mensagem, tá uma mensagem prontinha aqui, ó. Deus vai falar. O pastor me convidou para pregar na igreja. Cheguei lá no dia, parecendo um general, né? Aqueles que já sabem que vai ganhar a guerra. Sentei, hoje Deus vai falar aqui nesse lugar. E aí o louvor e tal, me chamaram. Queridos, eu subi. E aí pensa numa coisa ruim, querido. Pensa que nada deu certo. Pensa que eu olhava para o esboço e as letrinhas parece que ficavam se mexendo. E eu tentava procurar elas e elas sumiam de mim. E aí eu não falei nada com nada. E aí, queridos, eu fiquei frustrado, né? Meu Deus do céu, o que aconteceu? E eu sentei frustrado aquele dia. Eu falei, meu Deus, que coisa, por que o Senhor me abandonou no púlpito? Por que o Senhor me deixou nessa situação? E acabou o culto e eu queria ir embora logo, né? E o pastor disse, não, vamos ali para a porta cumprimentar os irmãos. Ô, pastor, vamos, né? Cabeça baixa, vamos. E cumprimentando os irmãos, e até que um senhor me abraçou e aí falou no meu ouvido, se você tivesse subido do mesmo jeito que você está descendo, talvez você tivesse descido como você subiu. Porque, queridos, a Bíblia diz que aqueles que são exaltados são os que são humilhados. Mas por que a gente insiste que nós não devemos ser humilhados? Humilhação faz parte do seu crescimento. Feche teus olhos.